Olá pessoal, tudo bem? É com grande orgulho que hoje retomamos o nosso projeto Pode Restaurar, o podcast do Grupo Restaura. E nada mais justo de trazer hoje aqui o nosso primeiro convidado, nosso mentor, um dos idealizadores de tudo isso que envolve o Grupo Restaura. Então seja bem-vindo, Flávio Conrad, o nosso mentor aqui, conforme prometido. Tudo bem, Flávio? Tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo bem, tudo ótimo. Vamos iniciar esse primeiro programa aqui com o pé direito, né? É um orgulho ser o primeiro, né? É isso aí. Mas é isso aí, é um orgulho pra gente também, né? E uma pressão bem grande, né? Mas vamos lá, pra gente estar. Bastante gente já conhece a história do Flávio, mas tem muita gente nova chegando no nosso canal. Você que não se inscreveu ainda, se inscreva, né? Tem muita gente também no grupo Empreende, novos franqueados. Então é sempre legal a gente contar a história de quem começou com a ideia do tingimento, com a ideia da Restaura, com o grupo Restaura. Flávio, para a gente começar de forma bem simples, quem é o Flávio Conrad fora do cargo de fundador do grupo Restaura? Cara, eu acho que o Flávio, fora do cargo de fundador, de ser fundador, é a mesma pessoa simples, que gosta das coisas simples, que gosta de curtir a família, curtir a vida. E o Flávio é isso mesmo, simplicidade e humildade em pessoa. Para quem não conhece, basta uma tarde com ele, uma tarde com uma costela, ou então com um chimarrão, né? É isso aí, simplicidade, é isso que faz a gente ir longe, né? Quando você olha para trás, com mais de 200 lojas espalhadas pelo Brasil, qual o primeiro sentimento que vem? Orgulho, surpresa, gratidão? Cara, é um misto de tudo, né? É um misto de tudo, porque a gente, quando começou, eu era funcionário do Estado, né? Era um concursado. Então eu fui para um risco meio que total, assim, sabe? Que era meu sonho é empreender. Sempre foi empreender. E aquela vida de onde eu estava trabalhando, meu emprego, aquilo não me servia, sabe? Não me sentia bem ali. Não, as coisas não andavam como eu queria que andassem, como eu imaginei que andasse na minha profissão. Então, olhando para trás assim, é realmente uma satisfação, um orgulho. E dizer lá atrás que eu imaginaria chegar onde eu cheguei, realmente não tem como dizer uma coisa dessas. Tem aquele ditado, né, que enquanto você faz o que gosta, você não trabalha, entre aspas, né? Então, quando a gente faz o que gosta, o nosso trabalho fica mais leve. E quando a gente está insatisfeito, realmente, a gente fica procurando outros caminhos, outras formas, né? Mas esse é um ponto bem importante da nossa entrevista hoje. É exatamente isso. Da onde surgiu a ideia da Restaura Jeans? Foi um problema, uma oportunidade ou um simples acaso? Você vinha já com essa ideia de empreender, mas a ideia da Restaura, do tingimento em si. Sim. A Restaura foi meu primeiro, digamos, meu primeiro negócio formal. Já fazia alguns negocinhos, algumas compra e venda paralelas, assim, coisa pequena, assim, só para pagar a gasolina, de visitar os pais e tal. Mas a minha família, meu irmão e minha irmã, eles tinham uma lavanderia que beneficiava jeans, somente peças novas. Então, como eu vivia aquilo lá, observava aquilo lá, e via que pessoas colocavam, os funcionários, ou, inclusive eu fiz isso, pegar uma peça manchada, amanhã vai ter um tingimento um azul, vou trazer uma calça minha, vou colocar junto. E eu acabei fazendo isso também, e vi os funcionários fazer, e começar vizinhos querer fazer, e foi aí que eu imaginei o negócio, foi aí que eu desenhei o negócio. Legal. Eu tenho uma pergunta aqui que lá no início você já respondeu, mas eu vou repetir ela, quem sabe com um pouco mais de detalhes, né? Na época você era técnico em agropecuária. Isso. E é o que te fez largar a profissão para apostar em algo totalmente novo. Então foi essa oportunidade que tu enxergou. Exato. É que a minha profissão, como que eu faço hoje, tem tudo a ver. Ainda é sustentabilidade, né? A gente fala agricultura. Dá para pegar um pouquinho na parte de sustentabilidade, né? Você lembra em que momento que pensou isso vai dar muito certo ou vai dar muito errado? Como é que foi assim essa decisão? Assim, tipo, isso vai dar certo, isso não vai dar certo, enfim. Bom, no começo realmente foi muito difícil. Por um ano, eu levei paralelo com o meu emprego. E trabalhando à noite, estudando à noite. Eu fazia química industrial à noite. E eu tive um sócio por 17 anos, o Jair Jasper, que fundou a empresa comigo, que era meu amigo pessoal. E quando eu contei
a minha ideia de tingir roupa usada, a primeira impressão dele foi, cara, tu é completamente maluco. Ninguém vai tingir roupa usada. Poxa, o primeiro cara que eu conto já me tira esse meu, tentando tirar meus sonhos sem querer, né? Sim. E aí eu me esforcei muito para explicar para ele por que eu imaginaria que poderia dar certo. A cidade que eu queria abrir, que era Santa Maria, onde eu conhecia bem, eu estudei lá. E era uma cidade de estudantes militares e pessoas que têm mais necessidade de reaproveitar um jeans, porque na época, em 91, não se comprava um jeans como hoje, em 30 vezes, 20 vezes, 10 vezes. E tinha que ser à vista e tinha 2, 3 marcas. Então, recuperar aquela peça era muito importante. E o que ela valia perto do salário mínimo era muito maior que hoje. Então, fazia muito sentido recuperar um jeans. E aí, quando eu contei essa história para ele, por que eu queria abrir, passou um tempo e ele veio, cara, como é que tá a tua ideia? Vou abrir essa loja, vou abrir. O meu irmão e minha irmã que vão tingir para mim, eles nem sabem ainda que eles vão tingir para mim, mas eu vou abrir. E aí ele falou, quero ser teu sócio. E aí nasceu uma sociedade que durou 17 anos. E uma amizade que continua até hoje. E esse é a mente do empresário, né? Visionário, né? Então, lá atrás, em 1991, o Flávio chegou uma oportunidade, acreditou, o amigo sócio, tentando botar o pé no chão, deu aquela segurada, mas, enfim, né? Então, realmente era uma ideia muito ousada, né, Flávio? Sim. E tantos que estamos aí até hoje, fazendo 35 anos em 2026, né, de Restaura. E um detalhe importante é que as pessoas elas sempre se preocupam muito com aquelas pessoas que quando está começando uma coisa são negativas contigo. E muitas vezes elas são mais positivas do que a gente pode imaginar. Eu vou dar um exemplo que eu quando tinha 1 ano de empresa, eu tinha direito a ter um afastamento do meu emprego, uma licença não remunerada por 2 anos. Desde que meu chefe me desse me autorizasse a fazer. E ele não me deu essa licença. E eu, orgulho, 23 anos, orgulhoso. E disse, não, vou pedir demissão. E aquele cara, se ele tivesse nossa, de cara eu fiquei com uma raiva desse cara, assim, absurdo. E só que hoje, eu olhando para trás, ele fez um baita bem para mim. Porque se eu tivesse com a licença, qualquer erro, qualquer reviravolta, eu tinha a chance de voltar para trás. E como eu não tinha mais chance de voltar para trás, foi um grande favor que ele fez para mim. Que tinha que dar certo. Ou era dar certo ou dar certo. Não tinha outra opção. Eu ia perguntar qual foi o sinal que tu recebeu, assim, que imaginou que agora era a hora, então acho que é esse mesmo. Quando tu viu que não podia mais voltar para trás, então é um sinal que a coisa tinha que ir para frente. Flávio, muita gente vê o resultado, mas não imagina o caminho. Assim. Qual foi a fase mais difícil da Restaura? O início o empresário, a empresa, ela sempre tem muitos altos e baixos. E são vários momentos, assim, um momento quando a gente começou a ter uma tintoreria própria, 6 anos depois, antes era terceirizado. Esse investimento, essa coragem foi difícil, né, de aprender, de ter mais uma equipe muito maior, operar 24 horas por dia. E depois a mudança, acho que a mudança com a saída do meu sócio e a mudança aqui para Santa Catarina, também foi um momento bem complicado. Porque nessa mudança a gente perdeu uma coisa que é essencial na empresa, que é a cultura. Exatamente. Eu ia te perguntar se em algum momento, nesse momento, te fez pensar em desistir ou que te fez continuar, né? Não, nunca pensei em desistir. Não. Essa é a mentalidade, né? Visionário, não pensa em desistir. Não dá. Além de não pensar em desistir, sempre pensando em agregar outras coisas. Exatamente, massa. Se você pudesse voltar e conversar com o Flávio lá do início, tem alguma coisa que tu queria dizer para ele ou faria tudo de novo? Cara, olhava nos olhos dele e faria assim, faça tudo de novo. É isso aí, a gente tem convicto, né? Convicção, né? Então, tudo que ele passou lá atrás, eu acho que também serve de
de conhecimento e Nossa, experiência para hoje, né? Então, tirar aquilo, se aquele processo fosse mais fácil, talvez não chegaria onde chegou. Talvez não chegaria. E qual foi o momento que você percebeu que a Restaura não era só mais uma empresa, mais um sistema, um grupo, uma marca? No momento que logo em seguida, logo 2, 3 anos depois, eu acho que deu para sentir que viria algo maior, e já era algo maior, quando as pessoas começaram a nos procurar, querendo nos representar, querendo coletar roupa para a gente, gostavam do nosso processo, da nossa ideia, do nosso serviço, e aquilo começou a criar raízes, inclusive gente de fora, de outros estados. Na época era só Rio Grande do Sul. E nesse momento, e aí também surgiu a ideia da franquia, né? Em 94, quando surgiu a primeira lei de franquias do Brasil, a gente já aproveitou também e transformou nossos representantes em franqueados. O Flávio hoje ele é referência no franchise, né? A Restaura há 35 anos no mercado e inúmeros selos aí da ABF, né? Da Associação Brasileira de Franchise. Então, o que muita gente erra ao entrar nesse mundo do empreendedorismo? O que tu acha que o pessoal erra assim, ao escolher um franchise, né? O erro no empreendedorismo em geral, na minha opinião, é focar na pessoa física. E inicialmente na pessoa física. E isso não tem caminho fácil. A gente tem que focar no negócio, focar todo. O teu foco tem que ser na empresa, no caixa da empresa, no produto da empresa, no serviço da empresa. Quando você fala, agora para dar um conselho para a gente, né, que está aí na corrida, quando você fala em focar na pessoa jurídica e não física, é que o erro hoje é a gente entrar no negócio pensando em melhorar a nossa vida pessoal e não crescer o negócio. Né? Esse é o grande erro. Se tu olhar um Luciano Hang da vida falando, ele fala exatamente isso, que ele é dono de uma empresa rica. Mas se tu olhar a vida do dia a dia do Luciano Hang, é uma vida simples. Ele tem aviões, tem porque ele pode ter. Mas se tu olhar o dia a dia, eu que acompanho ele assim, nas redes sociais, ele tem uma vida simples. Ele é cliente de uma loja nossa, que é empresário daquele porte, que leva a sua própria roupa para lavar. É muito difícil, então essa é a prova. Ele foca na empresa e sempre focou. Lógico, hoje ele está numa situação que lhe permite fazer outras coisas. Mas lá atrás, se tu olhar a história dele, também ele focou sempre, primeiro na pessoa jurídica. Legal. E como foi a transição de faz tudo, porque lá no começo, né, você e o seu sócio eram um faz tudo, né, para um líder de um grupo com centenas de unidades e diversos funcionários? É que se isso fosse no estalo, seria uma coisa muito difícil. Tu pegar uma pessoa que sem experiência e ela senta aqui no meu lugar e faz, mas é uma coisa que a experiência e os erros eles são importantes, porque tu vai aprendendo com eles, tu vai percebendo que aquilo tu não pode repetir. Tu acredita mais no talento ou no processo de aprendizado aqui dos funcionários em si, do próprio empreendedor? Assim? Cara, é bem difícil responder, mas eu acho que é uma mistura dos dois. Né? Um talento sem dedicação, sem dedicação, ele não vai dar certo. E só dedicação sem talento também não vai dar certo. Exatamente, a gente tem inúmeros exemplos aí, né, de pessoas que são talentosas, mas são mais acomodadas, ou vice-versa, aquele que é mais esforçado. Isso está em qualquer segmento. Isso acontece no futebol, acontece em qualquer segmento. Acontece. Bom, a gente falou um pouquinho do Flávio aqui, empreendedor, do Flávio que iniciou lá atrás, né, e como ele começou no início da conversa, falou que era uma pessoa simples. O Flávio, ele tem um hobby bem legal, que o Flávio é um cara aventureiro, ele gosta de viajar, né? Então, além do empreendedor, existe o Flávio que gosta de pegar a estrada, principalmente de moto. O que a estrada te ensinou que o escritório não te ensina? Cara, eu acho que a humildade vem muito daí. Né? Viajar é conhecer. É que o empresário ele nunca viaja de férias. Ele está de férias, mas ele está sempre com a cabeça ligada em alguma coisa. Eu me lembro que um dia, nas primeiras férias que eu tirei, acho que a primeira viagem para fora do estado, assim, de avião, tirar umas férias no Nordeste,
A gente chegou num lugar, que eu não vou dizer o nome, que tinha que atravessar uma balsa. E era uma fila gigante. E não era balsa de Laguna, era fora daqui, fora do Nordeste. E quando nós parados naquela fila, e comentei com meu amigo, puxa, como é que nunca não pensa em fazer uma ponte aqui? Deixa uma empresa fazer uma ponte, cobra o pedágio, cobra o mesmo preço que a balsa cobra e resolve esse problema. E aí teve um cara ali que estava vendendo refrigerante, água na fila, e ele disse, só pode ser empresário, só pode ser do Sul, algo assim, cara. Só, cara, vocês estão de férias. Não, a gente não consegue desligar, a gente sempre está pensando. E assim a gente vai observando qualquer lugar, país que eu já visitei alguns países já, muitos, e sempre focado em alguma coisa, uma vitrine, na rua, que as pessoas vestem, que as pessoas comem, né? A gente não consegue desligar. As diversas culturas também, né? É para ver se traz alguma coisa. Sempre traz alguma coisa. Tem alguma aventura que marcou a tua vida? Dessas diversas de moto, motorhome? Principalmente de moto, todas, acho que a primeira, a mais bacana de todas, né? Foi a minha primeira viagem de moto, que era sair do desconhecido, sem GPS, sem internet, sem nada. A internet já tinha. Quando tinha internet no celular, não existia. Tinha que conectar no Wi-Fi e tal. Tinha que levar parar para olhar o mapa, abrir o mapa físico, né? E placa. Tu vê alguma semelhança entre empreender e cair na estrada? É mais ou menos basicamente o que tu já falou, né? A gente sair, querendo ou não, a gente quando viaja, o Flávio quando viaja de moto também tem os seus riscos, né, Flávio? Sim, tem muito então risco. Tem que ter concentração, deve ser tenso, né? Tem que ter um planejamento, tem que saber o que quer, onde quer chegar, quando vai voltar. Exatamente. Tem uma semelhança grande nisso. Flávio empresário, Flávio aventureiro, o que te motiva hoje? Dinheiro eu tenho certeza que não, o impacto, pessoas ou o legado que tu queres deixar? O dinheiro também, né? Não, mas acho que é o todo. O todo que é o legado, é ver hoje o Grupo Restaura com todas as marcas, todas as lojas, a gente emprega diretamente mais de 1.500 pessoas. Então isso é um negócio é impressionante, né? Como vários pequenos negócios espalhados pelo país empregam cada um 3, 4 pessoas e vira um montante muito grande. E com tanta coisa construída, hoje acho que isso é o que te deixa mais feliz, assim, mais contente, saber que está construindo tudo isso, né? Acho que ter conseguido isso e ter conseguido também tá iniciando uma transição, tá no meio da transição, teus filhos seguindo o legado dos pais. Esse é o próximo bloco aqui da gente, é falar sobre a visão, o legado e o futuro, né? Flávio, quando você imagina o Grupo Restaura daqui a 10 anos? Assim, como que tu enxerga daqui a 10 anos o grupo? Então, eu vejo isso, talvez é difícil explicar, mas eu vejo isso com bastante tranquilidade, porque a Restaura sempre foi muito pé no chão. Nunca crescer mais do que é a sua capacidade de atender. O nosso grande parceiro, que é o franqueado, que é o nosso primeiro cliente, ele tem que estar assistido e ele tem que se sentir dentro do negócio, e isso só acontece se a gente consegue acompanhar ele, dar toda a estrutura, todo o atendimento que ele necessita. E se a gente... é possível abrir 100 lojas por ano? É possível, mas pode ser um custo muito alto. Então eu consigo enxergar a empresa daqui a 10 anos 50% maior, os filhos tocando o negócio, eu ainda pelo menos como um conselheiro, né? Porque eu não quero trabalhar pro resto da minha vida. E assim, para quem ainda não é do segmento de franchise, está assistindo a gente, quando o empresário decide, quando ele opta pelas franquias, ele tá buscando um modelo de negócio de sucesso, né? Então a nossa tarefa aqui como franqueador é dar o suporte para ele, deixar ele assistido conforme o Flávio falou. Então eles têm aqui, a direção tem esse olhar, esse planejamento de a gente expandir conforme a gente pode atender, né? Então acho que isso a gente consegue manter a qualidade dos nossos franqueados. Por isso que a gente, mais uma vez, aí vai adquirir o selo, se Deus quiser, da ABF. Com certeza. Mas vamos lá, vamos continuar aqui.
O que você acha que fez a Restaura chegar tão longe? A marca em si, as pessoas, a cultura ou a própria insistência no negócio? Eu acho que a marca, ela foi muito assertiva na época, porque as pessoas até falam, pô, mas não é só jeans, sim, mas pelo menos é uma referência a tecido, a roupa. Se eu colocar só restaura o quê? Restaura móveis, restaura o quê? Restaura carro? Não, restaura jeans, nós estamos restaurando roupa, estamos restaurando uma peça de uma pessoa que gosta. A gente consegue ir para o têxtil, né? Quando fala jeans, né? E aí, eu acho que também outra coisa muito importante foi essa dedicação que a gente sempre teve de trabalhar muito. A gente trabalhou muito, passamos noites acordadas, tempo que se fazia quase tudo, ou tinha que se fazer quase tudo, era motorista, era separador de roupa, atendia no balcão. Setor de qualidade. Tudo, era tudo. Pós-venda, era tudo. A gente tem uma frase aqui dentro, fala, que a gente inclusive em 2026, quer fortalecer bastante ela, que é a Restaura. O Grupo Restaura é o maior centro de recuperação de roupas do Brasil, né? Porque a Restaura Jeans, conforme falou, começou com jeans, a gente trabalha com renovação de couro, lavanderia, costura, e por a gente estar nesse segmento de cuidar de roupa, de cuidar do que é seu, né? A Restaura abriu aí a Minha Lavanderia, que é uma marca de lavanderia profissional, né? E a Lave Sempre, que é uma lavanderia de autosserviço. Então, a gente continua no segmento aí de roupas, e por isso que a gente tem que o grupo tem a excelência em atender o franqueado, né? Então isso é bem legal também. A gente falou aqui da Restaura Jeans, mas tem mais duas marcas aí que estão em crescente no mercado, principalmente a Lave Sempre, né? Que é um momento bem legal aí da lavanderia de autosserviço. É uma mudança, a Lave Sempre é uma mudança no hábito dos clientes do Brasil. Exatamente. Para a gente finalizar, e até um pouco clichê aquele bate-bola final, né, que todo podcast tem, a gente vai fazer com o Flávio também. Bem simples, Flávio. Uma decisão que mudou a sua vida. Bom, a decisão mais importante foi realmente sair do meu emprego, né, largar essa zona de segurança e ir para o risco. Foi por isso total. Um hábito que todo empreendedor deveria ter. Ter muito cuidado com o seu produto, com o seu negócio, com a sua equipe de colaboradores, com os seus clientes. Eu não diria um hábito, mas persistência também eu acho que é algo que pode incluir. O hábito que vira persistência. O que o dinheiro não compra? Eu acho que o respeito. O respeito do cliente e das pessoas, o dinheiro não adquire. Diante de tudo que você falou aqui, de lugares que você foi, tem alguma coisa ainda que você sonha em fazer? Meu sonho, eu tenho grandes sonhos aí. Tem que ter, né? A gente precisa de sonhos. A gente vive de sonhos. Acho que a Restaura nasceu de um sonho, minha vida profissional nasceu de um sonho, então sonhar é preciso, né? E para quem está começando agora, qual o conselho você daria que ninguém te deu lá atrás? Cara, se tu tem um sonho, se tu tem uma vontade de ter um negócio, isso vale para viagem, vale para qualquer coisa. Vá atrás, persista e assim, não dá muita bola para os outros falam, né? Porque o teu risco, o teu medo, a tua vontade, o teu mérito é totalmente diferente da outra pessoa. E não quer dizer que a outra pessoa esteja errada, mas a tua vontade tem que prevalecer. Legal. E para quem está quase desistindo? Bom, que ver o motivo. Tem que analisar. Tem que analisar, mas não desista ou tenta um outro caminho, mas sempre tem um caminho. Não dá para se entregar muito fácil, não. Flávio, para a gente finalizar, quem é o Flávio Conde hoje, depois de 35 anos de Restaura? Olha, é um cara mais família, é um cara cara mais tranquilo, mais sossegado, mais aventureiro ainda. Legal. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado. É sempre um prazer conversar com o Flávio, a gente aprende muito, né? Todo mundo aqui no estúdio, tenho certeza que levou um pouquinho para si.
E espero que vocês tenham gostado. Vou pedir mais uma vez que se inscrevam no canal da Restauro no YouTube e apreciem com a gente aí os longos programas que a gente vai fazer durante o ano. Né? A ideia é fazer 12 programas durante o ano, com bastante conteúdo que vai contribuir bastante para o seu negócio. Valeu, um abraço. Obrigado, Flávio. Valeu, um abraço. Até a próxima. Valeu.